Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, irmãs, irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. O tema posto para a nossa reflexão neste encontro é muito oportuno e adequado neste contexto que vivemos de uma sociedade que vive ainda os estertores produzidos pelas imperfeições, que levam a resultados inevitáveis que produzem infelicidade. A sociedade que não é homogênea, e sim caracterizada por variadas culturas, usos, costumes, tradições, e pela complexidade que a caracteriza, faz com que nós vivamos, junto com as imperfeições que ainda nos definem, as experiências nem sempre conduzidas para resultados felizes. Por isso, recomeçar faz parte, na vida contemporânea, uma psicologia que estava bastante comum, exatamente porque nós trazemos íncito no ser essa necessidade de viabilizar novas possibilidades. Faz parte da nossa estrutura psicológica, faz parte da nossa destinação viver experiências que produzam outros resultados, novas tentativas, amplas possibilidades. À luz da doutrina espírita, nós podemos dizer com segurança que a reencarnação é parte da misericórdia de Deus que propõe um recomeço. Sempre que retornamos ao proscênio da terra, pelos generosos braços da reencarnação, é uma proposta e um convite de Deus. Recomece. O recomeço sempre sinaliza para novos modus operandi, novos vivendi, uma nova filosofia de comportamento que supere de forma positiva a filosofia de comportamento adotada no passado. Reencarnar não traz a proposta de repetir erros, mas sim de transformar. O termo transformação foi utilizado de forma permanente por Allan Kardec. Ele lança o desafio da transformação moral como sendo a condição sine qua non para a nossa felicidade. Por isso vivemos hoje, sempre de quando em vez, alguma notícia, informações, em programas de TV, em periódicos, que falam de pessoas que vivem superação. A superação de um momento de quase morte, por causa de uma enfermidade, ou por causa de um acidente. Quando a pessoa ela ganha a sobrevida, quase sempre utiliza as expressões eu nasci de novo. Agora, a vida para mim tem outro sentido. Viver tem outro significado. Agora eu valorizo mais a convivência, a família, etc. Exatamente porque, depois de vivido esse impacto de quase morte, de uma ameaça à vida biológica, então o indivíduo se encontra na condição daquele que recebeu uma nova oportunidade. Então, percebe que é hora de recomeçar, refletir, repensar, ressignificar todas as experiências que vivencia. Exatamente porque muitas vezes estabelecemos o que vem para nós da condição de mal, quando na verdade, uma análise profunda, aquilo que denominamos mal, não é um mal, é um bem, porque traz uma mensagem que nos propõe algo de renovação. Uma enfermidade, que nós classificamos como mal, traz embutido uma notícia, uma mensagem, um despertamento, um aconselhamento. Então, a enfermidade não deve ser vista de imediato como algo ruim, simplesmente, e que deve ser combatido. É algo que deve ser compreendido.
Porque a partir deste alerta que a enfermidade nos produz, é hora de repensar, ressignificar. Muitas vezes nós vamos sentir a necessidade de recomeçar. Esse recomeço de dentro para fora. Então, sempre tem sido demonstrado nas publicidades, em programas de TV, periódicos, aqueles outros que vivem situação de recomeço, depois de sair de uma situação de penúria social para a prosperidade, de um relacionamento que se desfaz. E todo sentimento de perda produz o luto. O luto, no significado trazido por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, não é simplesmente, não se reduz à morte de um ser querido. Luto é sempre o resultado de um sentimento de perda. A perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento afetivo, a perda da saúde. Tudo que produz em nós algum significado, alguma representação de perda, nos conduz à vivência do luto, que tem as suas fases. Então o indivíduo não aceita, pode tombar na depressão, na revolta. Então, para toda a perspectiva de recomeço, a aceitação da realidade como ela é o começo fundamental. É essencial exatamente porque, quando o indivíduo aceita a realidade como ela é, ele amplia o olhar para enxergar as possibilidades. Como devo proceder? Encarando a realidade, o que devo viabilizar, o que é necessário transformar, o que preciso trazer para o meu repertório de comportamento, o que é preciso reformular deste repertório de comportamento. E o nosso repertório de comportamento compõe-se de pensamentos, emoções, sentimentos, intenções, toda uma atitude interna e um comportamento objetivo. Jesus, sempre que produziu alguma intervenção que na história do cristianismo ficou denominado como milagres, ele sempre advertiu: vai e não peques mais. Vai, é a proposta, segue adiante, não para, não volta, segue adiante, vai. É Jesus sinalizando para o futuro um vir a ser, um devir. Segue adiante. Não fica retido no sentimento de culpa. Não se retenha nas mágoas, ressentimentos. Não se deixe conduzir pela baixa autoestima. Vai. Essa proposta de seguir adiante, ela é essencial, porque somos homens e mulheres de futuro. Não somos de passado, nem de presente. Somos de futuro. O presente é um mecanismo, é uma realidade pelo qual nós organizamos o futuro, o nosso devir, o nosso vir a ser. Então ele advertia e lecionava, vai, mas completava, e não peques mais, sinalizando para a necessidade de transformação, da renovação do jeito de pensar, de sentir, de interpretar a sua realidade, não repetir erros, não se deixar conduzir pelas ilusões, pelos sonhos descabidos, observar-se e não pecar mais, advertia Jesus. Observar-se por meio de um processo de autoconhecimento. Então, ele produzia a sua intervenção junto do seu beneficiado. E quando o indivíduo restabelecido na saúde ou restabelecido das condições mentais, ele fazia a proposta: vai e não peques mais. Recomece. Então, recomeçar faz parte da nossa psicologia, faz parte da nossa necessidade, exatamente porque faz parte
das leis de Deus. É o interesse de Deus que nós nos encontremos sempre em situação de possibilidade de retomada. É próprio de um mundo de provas e expiações que vive os estertores das imperfeições, das dúvidas, da ignorância, quando sempre estaremos em situação de repensar, uma tomada de consciência, de avaliar, de verificar as possibilidades. E nas relações interpessoais, nós vamos sempre estar produzindo algo que leve à alegria ou descontentamento. Produtores de paz ou de mágoas, de ressentimentos. Tudo isso precisa ser avaliado e reavaliado. Por isso, a terapêutica do perdão, proposta por Jesus, ela é o excelente mecanismo de recomeço. Sempre quando alguém vive as experiências das relações interpessoais e por causa das frustrações, das decepções, deixa-se arrastar pelas mágoas, então é hora do perdão para poder recomeçar. Porque se o indivíduo deixa-se conduzir pelas algemas da mágoa, do ressentimento, do ódio, ele fica preso na condição de vítima, sempre a vítima, preso a um passado, quando tem toda uma conquista de futuro. Então, recomeçar faz parte da nossa realidade. Mário Quintana, poeta, ele teve o ensejo de dizer: bendito quem inventou o belo truque do calendário, porque toda segunda-feira, todo dia 1º do mês e todo dia 1º do ano, dá a impressão não que a vida continua, mas que apenas recomeça. E nós utilizamos sempre a segunda-feira para iniciar aquela dieta, para começar aquele exercício físico, para iniciar os estudos. Sempre deixamos para a segunda-feira porque é sempre algo que vem e nós sempre estamos nos traindo. Dia 1º do mês, o próximo ano, quando estava em vias de se encerrar o ano de 2015, as reportagens que sempre trabalham o encerramento do ano, avaliações e perspectivas para o ano vindouro, uma repórter entrevistou pessoas quais seriam os seus planos para 2016. E um casal disse: nós compramos de Natal 2 bicicletas. Eu comprei para ela e ela me presenteou uma bicicleta. Porque foi um acordo entre nós. Porque nosso compromisso é que em 2016 nós vamos praticar exercícios físicos. E a bicicleta será nosso instrumento de motivação para o exercício físico, para que então possamos manter a forma, emagrecer e tal. Inicia-se o ano de 2016 e a repórter vai ao encontro das pessoas que ela entrevistara no encerramento de 2015 para perguntar como se encontram as pessoas naquele plano organizado para esse ano. E o casal disse: a primeira coisa que fizemos, nós pegamos a bicicleta e fomos a uma pizzaria. Ou seja, está voltando ao comportamento antigo. Porque, diz Mário Quintana, é um belo truque do calendário para dar essa ideia de recomeço. O próprio nascer do sol, o pôr do sol, dessa ideia de um novo ciclo, um novo momento. A reencarnação ou as reencarnações impulsionam o ser, o espírito, para o recomeço para o qual, em face do qual, nós nos preparamos antes da reencarnação. Conforme a programação reencarnatória, de acordo com as nossas necessidades evolutivas e as nossas condições intelecto-morais, nós nos preparamos para os recomeços, que muitas vezes nós damos continuidade a determinadas tarefas e, por causa de um mundo de provas e expiações, que ainda ambiciamos, nós necessitamos sempre de retomada, de recomeço para as nossas recuperações, a adoção de um novo modus operandi vivendi, a fim de que o nosso futuro seja garantido de paz e de felicidade autêntica. Então, recomeçar,
está íncito em nós, faz parte das leis de Deus. E quando nós nos damos conta, a partir do autoconhecimento, depois de recebermos o Evangelho de Jesus, e hoje, nossa consciência luarizada pela doutrina espírita, nós passamos a ser convidados, convocados pela vida a uma reflexão acerca das nossas necessidades evolutivas. É quando percebemos o quanto precisamos ainda da transformação moral. Por isso, entender a vida na Terra, a vida na dimensão corporal, como sempre uma perspectiva de recomeço, a partir do autoconhecimento, já divulgado por Sócrates antes de Cristo, em que os Espíritos, no Livro dos Espíritos, o item 919, estabelecem a necessidade do autoconhecimento, para que o indivíduo tenha as possibilidades de, a partir do autoencontro, descobrir as qualidades, mas as deficiências, as imperfeições, a fim de que opere os mecanismos necessários de transformação moral de que tanto precisamos. Por isso, essa certeza de que Deus aguarda de nós sempre uma tomada de consciência, uma viagem interior para retomarmos a jornada na direção da plenitude. Por isso os Espíritos alertam que o sentimento de culpa, não. A culpa é uma sentença. É uma sentença que o indivíduo assim se aplica. É uma sentença condenatória, sem qualquer possibilidade de transformação. É a culpa. Enquanto que nós, à luz do Espiritismo, aprendemos a substituir a culpa pela responsabilidade. Porque enquanto a culpa é uma sentença condenatória, a responsabilidade é a consciência que se dá conta de. Quando eu me dou conta de, sou responsável. E diante das possibilidades, porque eu sei que sou um espírito em processo de evolução, e no momento evolutivo, essa transformação, essa revolução requer transformação consciente, autodeterminada, livre, e que a vontade seja operosa, então eu posso retomar. Enquanto ainda reencarnado, adotar as estratégias necessárias para as necessárias, inevitáveis transformações de que necessito. Por isso a culpa, ela é sempre contraproducente, porque ela é uma sentença que o indivíduo assim se aplica. A responsabilidade é a consciência que se dá conta do que fez, do que não fez e que deveria ter feito, e o que devo fazer para as soluções. Por isso, o processo de transformação moral, ela deve ser continuado, determinado, porque no mundo de provas e expiações, viveremos sim decepções. Vamos arrostar sim frustrações. Vamos muitas vezes perceber o quanto que a imperfeição ainda nos detém a jornada. O quanto nos falta a paz autêntica, a felicidade real. Porque uma sociedade de uma cultura materialista e hedonista estabelece felicidade numa perspectiva imediatista. Quando o ter ganha primazia e o ser é ignorado. O importante é ter. E na cultura hedonista, de uma ética infeliz, se estabelece que o prazer deve ser usufruído ao máximo das forças. Então, o hedonismo e o materialismo dão-se as mãos, produzindo os estertores morais na sociedade contemporânea. Vivemos hoje os dias de crises. Nunca se falou tanto em crises como se tem falado na atualidade. A crise política, a crise econômica, a crise social,
crises. E quantos pararam para refletir a respeito da causa ou das causas dessas crises? Há alguns dias atrás, e o programa de TV por assinatura exibia um programa humorístico brasileiro do ano de 1992. E eu chamei a atenção do meu filho. Veja as piadas que eles estão fazendo. Estão falando de corrupção, de inflação e de dengue. Então, o mosquito Aedes já é uma celebridade desde aquela época. E continuamos ainda vivendo esses estertores. Fala-se dessas crises e quantos pararam para ir ao encontro da causa? Todas essas crises têm uma única crise, que é a crise moral como causa. Todos os problemas que assolam a sociedade na Terra partem de um único problema, o problema moral. Por isso, Allan Kardec nos chama a atenção para a necessidade da transformação moral. Quando ele utiliza a expressão transformação, ele se refere, portanto, a uma formação para a qual estamos implicados, formação da nossa evolução, formação da construção da plenitude intelecto-moral. Mas enquanto essa formação vive os incidentes, os acidentes de percurso por causa das imperfeições, é necessário transformar. E nessa perspectiva, o recomeçar é essencial. Quando Allan Kardec nos chama a atenção no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do que ele define como o verdadeiro espírita, ele afirma que o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo empenho que realiza para domar as más inclinações. Quando que o indivíduo empreende esse esforço para domar as más inclinações? Quando as conhece. Para conhecer as más inclinações, bem como as boas inclinações, a autoobservação, autoconhecimento, autoanálise. Esse processo faz com que o indivíduo se dê conta é o encontro com o si, para a partir daí fazer os recomeços necessários. Então faz parte da paisagem da vida universal o recomeço. E no nosso contexto de mundo de provas e expiações, é onde ele tem primazia, porque as regiões espirituais evoluídas alcançam uma homogeneidade e flui o processo do viver em clima de paz, de felicidade autênticas. Nós é que necessitamos dos recomeços, porque nós tivemos um começo equivocado, sob a orientação das ilusões, sob a orientação das fantasias, que se valem do materialismo, do hedonismo, se valem do ego ditador para estabelecer uma filosofia de comportamento. Nós precisamos das transformações, dos recomeços. Quando vamos ao encontro da história do cristianismo, Pedro, Simão Pedro, naquela madrugada inesquecível, quando Jesus estava no interior do Sinédrio, sob interrogatório, e Pedro, junto de outros, à frente do Sinédrio, aquecendo-se na madrugada fria numa fogueira improvisada. Então, alguém o reconheceu, e ele nega a Jesus. E que Jesus havia dito horas antes que isso aconteceria. Ele nega Jesus 3 vezes. Depois disso, ele se dá conta do que praticou. A falta de lealdade, de fidelidade. Diante daquele que ele jurou amor. E para aquele que ele disse que entregaria a própria vida em nome do amor. Quando ele se dá conta da sua deslealdade, ele entra no conflito. Ele poderia deixar-se arrastar pela culpa, inviabilizando a sua existência moral. Mas ele prefere
fazer essa tomada de consciência e recomeça. O seu recomeço foi impressionante, tanto que aconteceu o que Jesus havia predito: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro foi esse sustentáculo na união dos discípulos. Quando aconteciam incidentes nas relações, ele era aquele que contemporizava, aproximava, apaziguava. Ele, Pedro. Sem ele, não teríamos o cristianismo. Então, Pedro optou pelo recomeço, enquanto que Judas, quando se dá conta do que fizera, ele não optou pelo recomeço. Ele decidiu operar a fuga pelo suicídio. Mas, como Deus é misericordioso, as futuras reencarnações abririam as portas para os recomeços. De tal modo que recomeçar faz parte das nossas necessidades e da misericórdia de Deus. Então Pedro aproveitou ainda a reencarnação para recomeçar, depois de assumir a responsabilidade pelo ato. Quando observamos a saga de Saulo, quando estava perseguindo Ananias, que se encontrava em Damasco, depois de ter levado Estevão à morte por lapidação, ele, junto dos seus parceiros, na direção de Damasco, afirma Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que Saulo estava profundamente reflexivo. Ele refletia sobre a sua vida. Pensava, lembrando de Estevão, nos últimos instantes, quando Estevão, já próximo da morte biológica, ele observava no olhar de Estevão a profunda e autêntica serenidade. E Saulo refletia, lembra Emmanuel, como é possível ele, numa situação extrema, tão sereno? E por que eu, que defendo o mosaísmo com a minha vida, não tenho paz? Vivia ele o conflito, quando o histórico episódio, às portas de Damasco, quando Jesus lhe apresenta majestático a sua percepção mediúnica, ele então tomba da montaria. Esse tombar da montaria podemos analisar psicologicamente. Tomba da montaria das ilusões que o ego engendra. Tomba da montaria do personalismo, do materialismo. Tomba da montaria do hedonismo. Para então recomeçar. O seu recomeço foi orientado por Jesus e ao encontro de Ananias, agora com outro objetivo, a de receber de Ananias todas as diretrizes para o recomeço. Mas Saulo, ele, para iniciar o recomeço, ele se refugia no deserto, porque tinha a habilidade de tecelão. Ele produzia os tapetes e vendia para os mercadores transeuntes do deserto durante 3 anos para meditar, refletir, fazer essa viagem interior. E então, depois desse período, ele retorna, busca a Pedro, e é ali na Casa do Caminho, integra o grupo. E no seu recomeço ele se chama Paulo, a partir de então, fazendo com que o cristianismo recebesse, sob encomenda de Jesus, um membro de uma força impressionante. Toda a inteligência e o vigor de Saulo, Paulo agora transferia para defender a ideia daquele a quem ele perseguia. Então, o recomeço de Paulo, de Pedro, de Maria de Magdala, que deixa a vida equivocada para agora assumir um novo modelo de viver.
recomeços. Quando vamos encontrar também Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que vivia uma vida dissoluta, e a sua mãe, a senhora Mônica, orou por ele durante 27 anos. Ele, por volta dessa idade, depois de assistir um sermão do Frei Ambrósio, ele tem a consciência desperta. Volta para a sua mãe e diz: as suas preces já deram certo. E se transforma neste grande exegeta do cristianismo, e que acabou sendo mais tarde canonizado pela Igreja, e que no Livro dos Espíritos assina uma das respostas para Allan Kardec sobre o autoconhecimento, o item 919, letra A, quando ele apresenta o seu comportamento diante da necessidade de transformação para recomeçar. Então ele dizia: todos os dias eu passava em revista meus pensamentos, minhas intenções, meu comportamento. Questionava-me inúmeras questões, se alguém tinha do que reclamar de mim, onde eu falhei, o que fiz, deixei de fazer, enfim, questões. E ele orienta: não economize nas questões que se faz a si mesmo. Então ele apresenta que o meio pelo qual ele fez o autoconhecimento, ele exemplifica no item 919, letra A, e assina, para então servir de mais um exemplo de recomeço, para que todos nós, enquanto jornadeamos da vida corpórea, saibamos, tenhamos a consciência de que é possível e que devemos empreender nossos recomeços. A doutrina espírita, que traz o Evangelho de Jesus de volta, mas é um Jesus descrucificado, é um Jesus desdogmatizado, é um Jesus desritualizado, é um Jesus pleno, quando a sua mensagem nos alcança sem qualquer pruridos de interpretações interesseiras, sem enxertias. É um Jesus pleno, autêntico, como afirma Emmanuel, através de Chico Xavier, que o Espiritismo é a revivescência do cristianismo, na sua pureza, na sua pulcridade. Quando a doutrina espírita traz o Evangelho para a nossa inteligência e o nosso coração. Quando o Espiritismo, ao nos revelar Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, que comprova a imortalidade, a pluralidade das existências, a reencarnação, a lei de causa e efeito, faz com que o Evangelho seja melhor entendido, melhor compreendido, e dulcifica o coração, porque nos tornamos estimulados à vivência do sentimento nobre. Então, sempre é dia de mudar, transformar, confirmar o nosso destino, diz Joana de Ângeles Espírito. Então, todo dia é dia para que façamos, segundo a orientação de Santo Agostinho, reflexões acerca do nosso jeito de ser, de pensar, de intencionar. Porque isso, na psicodinâmica da vida de relações, a importância da compreensão, da tolerância, do perdão. Porquanto esse ato de perdoar nos liberta da condição de vítima e de buscar o culpado para aquilo que classificamos como infeliz para as nossas vidas. Ao invés de estabelecermos o mal como sendo o que nos afeta de desagradável, vamos substituir o mal e o problema por experiência. É uma experiência que estamos vivendo em benefício do nosso progresso. Fazer com que tudo que nos alcance seja ressignificado, nos beneficiando do progresso. Não é para nos fazer sofrer, é para me ensinar, para me despertar, para me advertir,
para me orientar. Se trata de um processo de expiação, então, aprender com a expiação para eu seguir a orientação de Jesus, vai e não peques mais. Porque eu posso viver a expiação e me complicar ainda mais no processo existencial. Porque a revolta é a que eu posso me entregar. O comportamento extremo a que posso me deixar conduzir complica a minha dinâmica evolutiva. Por isso, vai estar sempre as leis de Deus nos advertindo diante da expiação. Vai e não peques mais. Reformula o jeito de ser. Aquilo que mais nos atinge e nos faz sofrer é onde nós precisamos mais operar transformação. Porquanto, aquilo que ainda nos afeta é onde se encontra a nossa necessidade. Vivemos em um mundo que exige, que se impõe ainda experiências impactantes para que nós despertemos, acordemos para a realidade da vida. Quase sempre apontamos para acontecimentos que nos fazem sofrer e tentamos de alguma forma camuflar, de alguma forma fugir da realidade. As neuroses são fuga da realidade. Todos os tipos de vícios são fugas da realidade. O mau humor é fuga da realidade. Com a doutrina espírita despertando o nosso saber e luarizando os sentimentos, nós aprendemos a encarar a realidade como ela é. E nessa dinâmica de encarar a realidade, existe a nossa realidade. A realidade de quem eu sou, que o autoconhecimento nos desvela. Então, vivemos ainda os turbilhões, os estertores de uma sociedade ainda confusa. Nesse período de transição pelo qual estamos enfrentando, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos adverte. Há muitos que viverão os estertores dessa transição, outros passarão com serenidade. Essa serenidade é a grande conquista de que necessitamos na contemporaneidade. A serenidade a partir de um recomeço. Joana de Ângeles, espírito, através do médium Divaldo Franco, ela ensina a paz. A paz é um resultado da sua psicodinâmica de transformação. Mesmo imperfeito, mesmo se dando conta de um erro, a partir do momento que o indivíduo estabelece um autêntico processo de transformação, quando define metas e os meios adequados para a transformação, já pode viver a paz relativa por esse empreendimento. Quase sempre, o indivíduo tenta camuflar, ou quando se dá conta dele, deixa se arrastar pela culpa. Nem culpa, nem fugir, nem tentar disfarçar, a enfrentar a realidade como ela é e autenticamente recomeçar. Por isso, quando enfrentamos as situações de dissabores na existência, seja qual for o tipo, é sempre uma mensagem que nos chega, desde uma enfermidade, uma relação que se desfaz, uma perda de emprego, ou diante de um processo de provação ou de expiação. São mensagens, são alertas, que uma reflexão meditativa, uma meditação reflexiva, o autoconhecimento, nos conduz a entender das razões. Quase sempre, nós desejamos de forma imediata nos livrar daquilo que chamamos de problema. Quando nós ressignificarmos o problema como uma experiência e analisá-la, aí então nós estamos abrindo novas possibilidades. É a condição de sabedoria, encarar a realidade como ela é, sem atormentar-se pelas frustrações e decepções. Uma querida amiga uma vez nos disse:
Eu estou muito decepcionado com fulano. Ele não podia ter feito isso comigo. Percebem como é o narcisismo nos orientando o comportamento? Fulano não podia ter feito isso comigo. Podia ter feito com qualquer um. Comigo não. É o ego ditador dizendo: ninguém tem o direito de se aproximar e fazer isso comigo. Às vezes se diz: por que comigo? E então, para essa amiga, eu lhe disse, a pergunta deve ser outra. Por que não comigo? Por que não comigo? Por que pode ser com os outros? Por que não comigo? Então, eu lhe disse, aquele que te decepcionou foi porque criaste uma expectativa acima das possibilidades do outro. Então, decepções, frustrações, fazem parte da ordem da existência de uma sociedade ainda atormentada. Então, sempre proponho, nunca se decepcione com ninguém. Aceite o outro como ele é, como propõe um poeta. Aceite-me como eu sou, não como queres que eu seja, porque o verdadeiro amor aborrece a fantasia. Porque nós fantasiamos sobre o outro, então o outro tem que atender às minhas expectativas, porque senão ele não poderia ter feito isso comigo. Ano passado, próximo do Dia dos Namorados, essas reportagens próprias dessa época, entrevistou as pessoas, o que elas esperavam, etc. Desse dia de namorado, de uma jovem disse: eu estou esperando alguém que me faça feliz. E eu pensei, tadinha, porque ela está na expectativa que o outro surja no universo, uma entidade então que a faça feliz. Quando o indivíduo estabelece que precisa do outro para ser feliz, é óbvio que a vida de relação, ela produz felicidade. Não é possível que sejamos eremitas do deserto, a sós, como os anacoretas daqueles tempos de primeiros dias de cristianismo. Não, é nas relações. Contudo, a felicidade autêntica, ela não depende do outro. Muitas vezes, nas relações afetivas, a gente ouve dizer: eu te amo. E entre parênteses, invisível está escrito assim: agora você tem que me amar. Ou, eu te amo. E entre parênteses, invisível está dizendo: agora você não vai se livrar de mim. Tudo por quê? Porque é sempre o ego ditador. O outro tem que me corresponder. Então, é compreensível frustrações e decepções. Se nós adotamos esse modelo psicológico, comportamental, de aceitar o outro como ele é, que adota decisões que queira, então nós aceitamos e não esperamos, além do que a pessoa possa ou queira dar. Então, tem quem nos decepciona, porque é um comportamento humano. Errar e acertar faz parte da nosso contexto ainda de provas e expiações, de seres ainda inferiores. Mas conduzirmos-nos numa perspectiva, orientados por uma psicologia de aceitação, nós facilitamos muito os nossos recomeços, porque nós vamos nos colocar como vítima quando o outro não atende os meus interesses. E quantos se colocam como vítimas nossas? Porque nós não atendemos às suas expectativas. Então, nós temos sempre justificativas, enquanto o outro nunca se justifica. Por isso, Santo Agostinho, no mesmo item 919, letra A, ele propõe: nunca se justifique pelos erros. Nunca se justifique. Justificar quer dizer, é justo. Você pode explicar, mas justificar é fazer do teu ato algo justo. Enquanto propõe Santo Agostinho, justifique o outro. Ou seja, aceite o outro. Compreenda, tolere e perdoe o outro. Quanto a si, é um processo de auto-perdão também, mas com o compromisso de transformação. Por isso, o autoconhecimento conduz a um processo de transformação moral. Recomeçar. Recomeçar é esse nosso compromisso
com a vida, com consigo mesmo, com o próximo. Nós vivemos esses dias desafiadores. Vivemos dias de transição planetária e que tudo vem à tona. Tudo vem à tona. As mazelas individuais e coletivas vêm à tona. Allan Kardec recepciona dos imortais no Livro dos Espíritos a lição de que o mal precisa chegar ao excesso para que a própria sociedade se dê conta da necessidade de transformação. É exatamente esse momento que estamos vivendo, chegando a excesso as mazelas morais da sociedade humana, ao excesso. E a própria sociedade começa a observar da necessidade que se tem de operar mudanças. Então, nunca se tem falado tanto na atualidade como gentileza, fraternidade, quando se procura mobilizar as ações voluntárias, destacar pessoas que fazem alguma coisa em favor do coletivo, do meio ambiente. Tudo porque nós estamos despertando para esta realidade da necessidade de recomeço. E o Espiritismo, porque nos fala da nossa condição de espíritos em processo de transformação moral na direção da plenitude, dá essa exata noção e consciência de que todo dia é dia, toda hora é hora de retomar a jornada. Não nos deixamos arrastar pelos sofrimentos, por causa de frustrações, decepções, por causa de enfermidades que vêm em nosso socorro, não vem nos punir, vem em nosso socorro para nos ajudar a progredir. Então, é sempre recomeço, é sempre retomada. A consciência de culpa, ela não produz resultados opimos, mas sim auto-perdão. Porquanto, assim como Jesus disse amai o próximo como a si mesmo, como ele propõe o perdão ao próximo, também está implícito o auto-perdão. Mas auto-perdão não significa que o indivíduo está autorizado a repetir erros. O auto-perdão autêntico é aquele que, assim como nós entendemos e compreendemos a aceitação do outro, nós vamos nos aceitar. Como nos encontramos? Encontro-me ainda assim, com essa inclinação negativa. Então, percebendo, dando-me conta desta inclinação negativa, auto-perdoo-me. Contudo, implico-me no dever de produzir transformação. De recomeçar, portanto. Foi assim que procedeu Pedro. Foi assim que procedeu Maria de Magdala, Saulo e outros tantos ao longo da história do cristianismo. E hoje, anônimos, quantos estão retomando a jornada de transformação? Para que, então, o indivíduo possa dizer, desde já, estou em paz. No sentido relativo do termo, porque a paz plena é uma conquista de futuro. Podemos dizer, sou feliz, no sentido relativo do termo felicidade, porque a felicidade completa é a conquista da alma que evolui. Mas já podemos dizer, sou feliz, porque eu sei que sou um espírito reencarnado, sei as metas a atingir e os meios para perseguir as metas, então já podemos dizer, sou feliz. E porque temos a consciência desperta para o compromisso do recomeço, estou em paz. Essa psicodinâmica de felicidade e paz relativas nos dá essa segurança, produz essa serenidade. A serenidade é esse estado de espírito tranquilo que não depende do ambiente, das ocorrências e não depende de ninguém. É um estado de espírito. Por isso os espíritos alertam e propõem, aconteça o que acontecer no entorno, o que nos alcança
pelos fenômenos da vida sociais produzidos por outrem, não deve afetar a minha serenidade interior. Joana de Ângeles escreveu um livro por meio do médium Divaldo Franco. Quando foi lançado, ao ver na livraria somente o título eu pensei, nem precisaria ler, só o título comunica sobremaneira. O título é Entrega-te a Deus. Quando eu li o título Entrega-te a Deus, somente o título me rendeu horas e até hoje me rende reflexões profundas. Entrega-te a Deus. Quanto que temos sabido e de fato nos entregado a Deus? Confiar em Deus e nas suas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas é entregarmos-nos a Ele. Confiar, aceitar, deixarmos-nos conduzir por Ele, por suas leis. Há uma prece pronunciada por Bezerra de Menezes, espírito, psicofonicamente por Divaldo Franco, no encerramento de um evento em algum canto deste país. E o encerramento dessa prece que os companheiros digitaram, o encerramento da prece de Bezerra de Menezes nos emocionou. Ele diz, em forma simples, mas muito profunda e transcendente: Senhor, faze de mim o que bem queiras, sem pedir autorização prévia. E então, quando eu li, eu pensei, isso é o autêntico entregar-se a Deus. Faze de mim o que bem queiras, sem pedir autorização prévia. Essa serenidade interior, ela alcança essa segurança em Deus e em suas leis. Quando estudamos, nos aprofundamos no Espiritismo, essa realidade, esta verdade, quando é apropriada pelo ser, desperta a consciência e então se instala a serenidade. Mas é um exercício que a pessoa deve realizar, de reflexão, de aceitação da realidade, de buscar nas meditações as leis de Deus, buscar no Evangelho, porque no Evangelho se encontram as leis de Deus morais. As ciências revelam as leis de Deus no âmbito da matéria, enquanto que o Evangelho de Jesus revela as leis de Deus nos que diz respeito à nossa destinação moral. E o Espiritismo vem estender e completar o processo de revelação das leis de Deus. Então, quando nos damos conta, nos apropriamos desta verdade, e quando estamos em esforço dedicado, autodeterminado, livre, autônomo de transformação moral, por essa psicologia do recomeçar sempre, então nós nos tornamos serenos, a despeito de tudo que acontece no entorno. Serenidade, para nunca perder a paz interior, que oferece aporte para o estado de alegria de viver. Saindo do apartamento que residimos, coincidiu da vizinha, uma senhora, sair junto com o marido. E então, oi, dona fulana, como vai? E ela nos disse, meu filho, um dia ruim, outro pior. Eu disse, mas não, vamos encarar a vida diferente e tal. Conversamos um tanto. E sabe que nos encontramos, tem um ponto, algo negativo, algo que aflige, algo que perturba. E quando o seu marido desencarnou, nós fomos visitá-la. Então conversamos. Ela disse, eu vou sair desse apartamento, porque não suporto viver aqui nesse apartamento sem ele. A senhora suportará sim. Deixe um dia após o outro. Deixe que as lembranças dele permeiem o ambiente com alegria pela vida e não pela morte. Mas eu já comprei até o apartamento aqui próximo, no outro edifício. Eu disse, tudo bem, mas reflete um tanto melhor. A senhora está fugindo do quê? A senhora está fugindo da morte?
quando nós devemos fazer um grande encontro com a vida, como propôs Jesus. Quero que tenhas vida e vida em abundância. Os meses se passaram e um dia nos encontramos nos corredores do edifício e ela disse, meu filho, eu decidi ficar. Eu decidi ficar, porque é preciso que eu toque a vida. E é claro, e o seu marido quer exatamente isso, que toque a vida. Como disse Jesus, vai e transforme-se. Então, vivemos esses dias desafiadores, sim, e não é para ser diferente. São dias permeados de dificuldades, sim, e por enquanto não é para ser diferente. Faz parte das nossas necessidades evolutivas. Mas, diante da vida no mundo, há tantos esplendores fantásticos da ciência, da tecnologia em nosso benefício, tantos saberes produzidos sem precedente na história da cultura humana, tanta coisa boa e tanta oportunidade para fazer o bem, tanta oportunidade para produzir transformação. E o Espiritismo está conosco, como propôs Jesus, que Ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós, enviaria o Consolador, que se encontra daqui a pouco, no mês de abril, 159 anos, beneficiando a nossa inteligência e os nossos sentimentos para o processo do grande recomeço, para o qual a reencarnação sempre nos propõe. E sigamos adiante, como pediu Jesus, vai, sigamos adiante e não voltemos a errar. Alteremos o modelo de comportamento a partir do autoconhecimento. Sigamos adiante e elevemos os nossos pensamentos a Deus. Com gratidão pela vida, por existir, pela casa cósmica. Nossa gratidão a Ele, nosso Rei Solar, nosso Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, por estarmos aqui, hoje, sendo orientados por essa doutrina que nos impressiona dia a dia e nos mobiliza para uma alegria de viver e as transformações de que necessitamos. Nossa gratidão a Ele e a nossa gratidão à casa, que sempre nos convida e nos acolhe com amizade. E a nossa gratidão às senhoras, aos senhores, aos jovens presentes, a quem nos acompanha pela TV. Nossa gratidão e os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz.